Fala galera, eu queria trazer esse vídeo aqui principalmente por conta de uma demanda que eu percebo que cada vez mais que eu conheço pessoas, mais elas têm dúvidas sobre isso, porque é uma dúvida meio óbvia e meio clara, né? Qual que é a principal diferença entre o marketing dos Estados Unidos e o marketing do Brasil? Existem milhares de fatores, tá? Muitos fatores, e tem um deles assim que para mim é primordial e que a maior parte das pessoas erram, e eu queria trazer esse motivo, colocar um holofote em cima dele e identificar formas de a gente buscar alternativas para conseguir achar uma solução melhor. Isso tanto para as pessoas que trabalham com marketing, né? Trabalham com gestão de tráfego, com design, com toda a estrutura em volta da criação do marketing, quanto para as empresas, né, saberem qual é a melhor forma de você ser mais seguro na tua escolha, que é a questão da linguagem. Quando a gente pensa em linguagem, né, o que vem na nossa cabeça? É a forma com que a gente se comunica. Não tem nada a ver com a língua português e inglês, né, mas sim com a forma com que a gente se comunica. Essa forma, ela se adapta de acordo com o lugar que a gente está. É só a gente perceber na questão das gírias, né, e expressões. Se a gente está em São Paulo, a gente fala de uma forma. Se a gente está no Recife, a gente fala de outra. Se a gente está em Fortaleza, de outra. Se a gente está no Rio Grande do Sul, a gente tem outro sotaque, outras expressões e outras formas de conversar. Se eu usar gírias do Nordeste no Sul para vender alguma coisa, provavelmente eu não vou ter tanto impacto, porque eu não estou falando da forma com que aquelas pessoas estão acostumadas a ouvir. E isso acontece demais, tá? Você imagina que isso já acontece dentro do mesmo país, da mesma cultura, com gírias diferentes. Você imagina quando você migra de país e tenta falar da mesma forma que você fala na tua região com outro país. Isso é linguagem, tá? É a forma com que você se comunica. Por que que muita gente erra, tá? Porque você não está ambientado àquele local. Vamos fazer um exercício de novo baseado nisso aí. Não sei se já aconteceu com vocês, de vocês viajarem para algum lugar diferente do costume de vocês e você pegar, sem querer, algumas expressões daquele lugar. Eu lembro que teve uma época que eu viajava muito para Florianópolis, para o sul. Na verdade, para Tubarão, do lado de Criciúma ali, era uma cidadezinha pequena assim, e tinha uma gráfica, eu frequentava muito essa gráfica, ficava uma semana lá, na época que eu trabalhava com moda, né? Eu ia direto, né? Eu ia, acho que de 3 em 3 meses, passava uma semana lá nessa cidade, acabava conhecendo pessoas, acabava trocando ideia com muita gente, e era impressionante, cara, o quanto que essa semana que eu ficava naquele lugar influenciava na forma com que eu falava. Porque para quem vem de São Paulo, você não fala muita palavra, por exemplo, daí, né? Algumas coisas eu vi que eu percebi que eu estava incorporando a minha linguagem, sendo que não fazia sentido por eu ser de São Paulo. E sendo que São Paulo e Santa Catarina nem é tão distante assim, né? Sei lá, tem 1.500 quilômetros de distância. Então, o que acontece? Essa diferença, ela pega, ela inconscientemente, ela entra dentro da tua linguagem e você se adapta ao local que você tá. Agora, a pessoa que tá em São Paulo, ela tenta emular alguma coisa sem estar presente lá naquele local, ela não vai conseguir ter a mesma capacidade de absorver culturalmente o que aquelas pessoas estão dizendo. Você sempre vai ver de fora, você pode até tentar reproduzir, mas nada melhor do que você se inserir no local para você entender realmente como que funciona as coisas por lá. Isso é o que mais acontece aqui. Se a gente for pensar em questão de erros de pessoas que cometem pensando no ecossistema dos Estados Unidos, eles pegam a mesma estratégia que funciona no Brasil, a mesma linguagem que funciona no Brasil e traz para os Estados Unidos buscando ter algum resultado aqui, e geralmente não tem. Então esse é o problema, tá? Para que a pessoa consiga realmente observar o ambiente e ter resultado dentro daquele ambiente, ela precisa entrar ou pelo menos consumir muita coisa daquele conteúdo para estar imerso. E eu não vejo isso muito acontecer. A única coisa que eu vejo é pessoas pegando fragmentos de coisas que funcionam em algum lugar e trazendo para outro de uma forma que acham que vão ter resultado. Eu tenho alguns clientes de construção, a maioria dos meus clientes são de construção aqui nos Estados Unidos. Eu queria trazer um exemplo baseado nisso, tá? Vamos pensar em uma empresa que trabalha com construção de casas no Brasil. Ela constrói casas de tijolo, alvenaria, fundação,
todo um esquema que é feito, adaptado para o terreno brasileiro, para a localização, para a obra-prima. São vários fatores que contribuem para que culturalmente você construa as casas da forma que é construída no Brasil, daquela estrutura que a gente conhece de casas que funcionam para o Brasil. Essas casas do Brasil, elas não funcionam nos Estados Unidos. Aí é melhor até conversar com um engenheiro o porquê disso. Existem vários vídeos no YouTube falando sobre isso, mas o fato é, se você pegar teu conhecimento, a tua técnica de construção de casas no Brasil e trazer essa técnica aqui para os Estados Unidos e construir uma casa brasileira aqui, não vai funcionar por milhões de motivos. E aí é melhor um engenheiro falar do que eu. Mas você percebe que assim, para a pessoa sair, ela faz casa, é a mesma coisa, tá? Se ela pegar a mesma técnica de desenvolvimento de casa, de criação de uma casa e colocar aqui, não vai dar certo. Ela precisa se adaptar, ela precisa entender que as casas são feitas de madeira, a forma de você construir, ela é diferente, a estrutura, a montagem, a velocidade de construção é diferente. Então, tudo isso muda. Não é diferente para o marketing. Da mesma forma que a casa é feita com uma outra tecnologia, uma outra estrutura, tudo, pensando em marketing, também é diferente. E você só consegue realmente entender isso, saber isso, quando você afunda dentro do mercado e dentro das pessoas e entende o ecossistema. Tem duas coisas que aconteceu comigo nessa jornada que me fez ter despertares quanto a isso, né? Eu lembro que a primeira coisa, assim, foi quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, estava bem afobado, assim, em querer começar esse projeto e começar a acelerar, captar clientes rápido. Eu lembro que eu estava na Times Square, eu abri o celular, assim, de qualquer jeito, gravei um vídeo, assim, tava meio frio, eu tava com um capuz, assim, e gravei esse vídeo falando de uma forma que eu acreditava estar certo. Por quê? Eu era uma pessoa recém-chegada do Brasil, turistando até então, e tentando falar com as pessoas que estavam aqui. Eu lembro que o meu resultado naquela época foi bem fraco, assim, principalmente porque a linguagem que eu usava não era a linguagem que as pessoas estavam aqui usando, forma com que eu falava. Vou dar exemplos. É a sua empresa aqui nos Estados Unidos, ninguém fala empresa, todo mundo fala companhia. Então, você adaptar um pouquinho a tua fala, você atinge o teu público de forma certa. E não só isso, tudo o que envolve, né? Aqui existe muita adaptação. Às vezes eu vejo alguns memes de criadores de conteúdo que trabalham aqui e os caras, eles até zoam, né? Que até o nome das ferramentas o pessoal muda, né? Eu não vou saber dizer aqui, mas o nome das ferramentas muda, o nome dos veículos muda, a forma com que você se comunica sobre as necessidades aqui mudam. Então, se você chega aqui sem saber isso e tenta vender algo que não faz sentido aqui, não vai dar certo, né? Você precisa entender como a cabeça da pessoa que tem aquela necessidade dentro daquele espaço de local, você precisa se adaptar. Se você não se adapta, o que acontece? Você fala de uma forma errada e você não tem cola com essas pessoas que estão precisando daquele negócio, do teu serviço dentro de um sistema e de um ecossistema que você está inserido. Então, você tem que ter essa consciência que para você realmente ter uma adaptação, você precisa conhecer. Voltando um pouquinho, eu não queria me passar por estar falando mal, tá? Eu não quero que dê a impressão de que eu tô menosprezando ou achando ruim, só que é uma percepção que eu preciso trazer para vocês, para que abra o olho e que vocês entendam como funciona o mundo real. Eu vejo muita gente, por dia, assim, eu devo conversar com 3, 4 pessoas diferentes e que essas pessoas me trazem realidades diferentes e juntando essas realidades, plugando uma coisa com a outra, a gente consegue chegar num denominador comum e por isso que vem essa análise. A principal delas é, eu fiz um trabalho com pessoas do Brasil e o trabalho não deu certo. Por que que isso acontece? Por conta desse contexto que eu estou trazendo. Não estou falando mal de agência nenhuma no Brasil. O que eu estou dizendo é, para que dê resultado, você precisa estar inserido e adaptado ao local que você está. Então é mais fácil você desenvolver um trabalho com pessoas que estão inseridas na tua cultura, que estão aqui dentro e vendo as tuas necessidades, do que você pegar uma pessoa que está observando de longe e tentar emular uma coisa que está acontecendo e que tendencialmente isso pode não dar certo, porque a linguagem vai ser diferente, o sotaque vai ser diferente. Então é isso, tá? É isso. As pessoas, elas têm que entender que é muito importante você lidar com algo que esteja dentro do seu conforto de entendimento.
E isso é inconsciente, ninguém tem consciência plena disso aqui. É tudo algo que às vezes só me conforta. É só você parar para pensar como você faz amigo. Você faz amigo baseado nos interesses em comuns que você tem. Como que você avança uma relação? Você avança uma relação por interesses comuns que você tem. Então, se você busca um serviço e esse serviço ele não tem várias coisas em comum com o que você faz, a chance de dar errado é muito grande. Isso serve para tudo, tá? É uma visão que eu quero trazer principalmente não só para o empresário, para quem trabalha com o serviço, mas para a pessoa que também trabalha com marketing, né? Que tem essa vontade. Também é uma série de pessoas que eu converso diariamente, com uma certa frequência que as pessoas falam, pô, eu queria prospectar nos Estados Unidos, eu queria ganhar dinheiro, eu queria morar no Brasil ganhando em dólar, eu queria ter clientes americanos. Só que, tudo bem, você tá no Brasil, você quer fazer isso, mas nada se compara, assim, e eu falo por experiência própria, tá? Porque eu sempre fui um estudante do mercado americano, estando no Brasil. Sempre eu estudava, eu entendia. Eu pisei o pé aqui, em um mês eu mudei 50% das minhas opiniões. Provavelmente hoje eu mudei 95% das minhas opiniões em relação às minhas crenças e às coisas que eu entendia estando no Brasil. Muda. O teu direcionamento estrutural de mentalidade, ele muda, porque você se adapta. É diferente. Não estou dizendo nem que é melhor ou pior. Qual é o melhor sotaque? O do Nordeste ou do Carioca? Tem gente que vai preferir o do Nordeste, tem gente que vai preferir o Carioca. Não é nem nesse mérito. Eu acho que o marketing do Brasil, ele é muito bom, muito bacana, funciona, a gente está anos-luz de distância de muitos países. Acredito que em questão de investimento, os Estados Unidos ele é maior, por isso que é mais concorrido e mais difícil, só que eu acho realmente que o marketing do Brasil ele é mais lapidado, mais bacana, mais interessante, criativamente principalmente, e o dos Estados Unidos nem tanto. O dos Estados Unidos é um pouco mais duro, um pouco mais objetivo. Tem partes ali que eu vou trazer em outros vídeos que são ouros aqui, né? Principalmente na parte de vendas, na parte da insistência. No Brasil não tem tanto esse tipo de perfil. Os Estados Unidos tem, né? Os caras aqui são bastante sangue no zóio, assim, nesse sentido. E o Brasil, eu acredito que ele é um pouco mais passivo. Como eu disse, assunto pro próximo vídeo. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar nesse sentido aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Resumindo assim, meu recado é, você que é empresário que mora nos Estados Unidos ou que mora em outro país e que quer fazer o teu negócio, você vai ter mais resultados se você contratar alguém que respira o ecossistema do que você está vivendo, isso não tenha dúvida. Minha indicação é, se você for contratar um serviço digital, postagens, mídia social, saque 2.0, tráfego, gestor de tráfego, produção de site, qualquer coisa desse tipo, contrate uma empresa que tenha um entendimento muito bom do que é o país que você está vivendo, não só de fachada, ela realmente viva. Ah, beleza, a agência está no Brasil, mas ela é especializada em marketing para os Estados Unidos, beleza? Eu vejo algumas por aí que parecem entender do que estão fazendo, mas a maioria não estão porque não estão adaptadas à linguagem e não que elas sejam ruins, é só questão de adaptação de linguagem. Então contrate essas pessoas que vão conseguir entregar para você dessa forma. E você que é gestor de tráfego, que é agência e que quer fazer essa prospecção, que quer ir para outro patamar, né, de ganho e de receita, e o dólar é muito interessante, né, o euro, você precisa ter a experiência de viver a cultura que você está se propondo a colocar a mão. Então, eu tô dizendo para a pessoa pegar o avião e vir para os Estados Unidos e passar um tempo aqui? Sim, é isso que eu tô dizendo. De preferência. Ah, não dá, não posso. Então, estuda pra caralho e converse com as pessoas que estão aqui. A melhor forma, pelo menos para mim, foi subir uma campanha de captação de leads e conversar com um monte de gente aqui, com, sei lá, mais de 200, 300 leads que eu conversei durante esse ano, me fizeram criar um entendimento melhor de como funciona o mercado aqui de verdade, né? Então, a minha indicação para quem quer fazer isso não é olhar coisa na internet. Isso eu fiz demais, tá? Fiz demais, olhei muita coisa na internet, cheguei aqui e mudei muito a minha opinião. A minha real indicação é, quer trabalhar aqui? Vem para cá e fica pelo menos uns 6 meses. Os 6 meses do visto de turista, vem para cá, fica 6 meses e volta embora. Captando leads, conversando com clientes aqui, aí beleza. E vivendo, né? E indo pra rua, indo pra café, conversando, indo na Home Depot, conversando
conversando, parando nos lugares e trocando ideia, trocando experiências com pessoas que você quer fazer negócio. Eu acho que é a melhor forma de você ter um entendimento de como que funciona. E segundo, é você conversar com pessoas. Então, não dá para ir para os Estados Unidos. Então, beleza, sobe a campanha de captação de leads, começa a conversar com empresários, vai na mão, começa a conversar com pessoas que vão contratar o teu serviço e quais são as necessidades delas. Provavelmente vai ter muita coisa de errado que você vai fazer no começo, não tem como, mas se você vai se adaptando, conforme você vai se adaptando, você vai melhorando. Eu acho que é isso, pessoal. Eu acho que ficou um vídeo até mais extenso do que eu imaginava. Eu trouxe muitos pontos aqui que vão fazer vocês refletirem qual é a maneira com que você vai se estruturar e entender melhor qual que é a linguagem que vocês vão trazer para os próximos negócios e para os próximos serviços que vocês forem prestar, tá bom? E só para finalizar, eu queria trazer um pouco de uma reflexão que eu tenho, que é a reflexão de diferentes culturas, né? Imagina o seguinte, você é um brasileiro que mora no Brasil e alguém de outro país falando numa língua estranha querendo vender algo para você. De quem que você vai comprar? Provavelmente você vai comprar do cara que fala a mesma língua que você, de um cara que tem entendimento completo sobre o que você está vendendo. Aqui não é diferente. Por que que o americano ele vai contratar um brasileiro que está falando de uma forma esquisita e que não passa tanta confiança para ele? Ele vai preferir contratar alguém que fala a língua dele. É isso que a gente tem que entender. Óbvio que dependendo do serviço, a mão de obra na língua da pessoa é mais escassa, então ela abre uma oportunidade. Só que é muito importante você também ter essa consciência de que a pessoa que ela vai te contratar, ela prefere falar na língua dela. Por isso que eu acredito que o negócio da Scale funciona bastante, por exemplo, nos Estados Unidos aqui, porque tem muito brasileiro, eles têm essa demanda e é mais fácil eu, que sou uma pessoa que tem esse conhecimento, consigo adaptar e falar de igual para igual com pessoas que falam a mesma língua que eu de uma forma mais fácil, entender e expressar dentro da plataforma que a gente vai criar o que eles querem dizer, só que a gente bate um papo em português para que tenha um entendimento melhor. Dá para fazer isso em outra língua? Dá, não tem problema. A gente pode bater um papo em outra língua com outras pessoas, tentar vender, só que é mais fácil, então você fica mais confortável. Essa parte importa muito também, porque para você, às vezes, ter resultado, o que você vai ter que fazer? Às vezes, eu quero fazer um site, eu quero fazer um puta site para o público americano. Provavelmente você vai ter que contratar um site de alguém que seja americano também. Você vai ter que conversar de uma forma com que essa pessoa entenda. Ou seja, você vai ter que aprender inglês para pedir para essa pessoa demandas em inglês para ela acertar o público-alvo e fazer isso acontecer. Por isso que existem empresas, por exemplo, igual a Scale. Então, você fica mais confortável em falar em português e as tuas demandas em português, só que teu público-alvo é o americano. Você percebe que essa adaptação, ela precisa acontecer. E é para isso que essas empresas, elas existem, né? Para fazer essa intersecção entre dois interesses que são diferentes. Isso também importa bastante e é muito importante você saber que o teu cliente, ele pensa dessa forma, tá? Ele quer mais facilidade na forma de conversar e de contratar um serviço. É isso, pessoal. É um assunto que eu acredito que tenha ficado um pouco mais extenso do que eu queria, mas eu consegui trazer aqui alguns pontos para que a gente possa refletir e tentar adaptar quando a gente for vender o nosso produto, vender o nosso serviço de acordo com o interesse de cada local e de cada pessoa, né? É isso, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.